Ela soube, no instante em que o acordo foi selado com um aperto de mão frio e um cheque de valor astronômico, que sua vida jamais seria a mesma. Serena vendeu mais do que seu tempo. Vendeu sua inocência, seu futuro, na esperança desesperada de salvar sua família da ruína iminente. Mal sabia ela que, nos corredores suntuosos da mansão de Lourenço Albuquerque, um homem tão enigmático quanto o império que comandava, um segredo maior estava prestes a ser semeado, um que a ligaria a ele de uma forma que nenhum contrato poderia prever ou apagar. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A brisa da manhã, ainda carregada com o sereno da noite anterior, acariciava o rosto de Serena, enquanto ela observava, da janela gradeada do pequeno quarto nos fundos da casa de seus pais, o sol despontar no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Era um espetáculo que, em outros tempos, teria aquecido sua alma. Hoje, porém, as cores vibrantes pareciam zombar da escuridão que se instalara em seu peito. Aquele seria o dia em que deixaria para trás tudo o que conhecia, a simplicidade de sua vida, os sonhos de juventude para adentrar um mundo desconhecido e assustador. O peso da decisão esmagava seus ombros, finos e delicados, mas a imagem do rosto aflito de sua mãe e do desespero silencioso de seu pai lhe dava uma força que ela não sabia possuir. A família Rossi, outrora respeitada na pequena cidade do interior, afundava em dívidas impagáveis. Seu pai, Antônio, um homem honesto e trabalhador, fora vítima de um golpe cruel que levara todas as economias de uma vida inteira. A pequena mercearia da família, o sustento e o orgulho dos Rossi, estava prestes a ser leiloada. A saúde de sua mãe, Laura, já fragilizada por uma condição cardíaca, piorava a cada dia com o estresse e a incerteza. Serena, com seus 21 anos e uma beleza singela que atraía olhares por onde passava, longos cabelos castanhos como chocolate derretido, olhos amendoados que refletiam a doçura de sua alma e um sorriso que raramente se abria nos últimos tempos, sentia-se impotente. Tentara de tudo: bicos como garçonete, faxinas em casas de famílias mais abastadas. Mas o que conseguia era uma gota no oceano da dívida. Foi então que, como uma miragem no deserto, surgiu a proposta. Veio através de um advogado de semblante sério e palavras cuidadosamente escolhidas, representante de um tal Lourenço Albuquerque, um milionário recluso sobre quem circulavam apenas sussurros e especulações. A oferta era direta, quase brutal em sua simplicidade, uma quantia vultosa, capaz de quitar todas as dívidas dos Rossi e garantir um futuro tranquilo para seus pais. Em troca dela, Serena deveria se mudar para a mansão Albuquerque, estar à disposição do milionário, cumprir um contrato de 1 ano cujos termos mais íntimos lhe causavam arrepios só de pensar. A palavra virgem fora mencionada de forma quase clínica pelo advogado, como um ativo valioso, um pré-requisito. Serena engoliu em seco, a memória daquela conversa revirando seu estômago. Lembrou-se da vergonha queimando seu rosto, mas também da chama de esperança que se acendeu em meio ao seu desespero. Seus pais jamais aceitariam tal sacrifício se soubessem de todos os detalhes. Para eles, Serena havia conseguido um emprego como acompanhante de uma senhora idosa e rica na capital, um trabalho que exigiria sua dedicação integral e que, por um golpe de sorte, pagaria um salário extraordinário. A mentira doía, mas a verdade era impensável. O ranger da porta a tirou de seus devaneios. Sua mãe entrou no quarto, o sorriso cansado, mas amoroso. "Minha filha, já está pronta? O carro não deve demorar." Laura segurava uma pequena medalha de Nossa Senhora entre os dedos. "Tome, querida, para que lhe proteja." Serena sentiu um nó na garganta ao receber a medalha fria. Abraçou a mãe com força, tentando memorizar seu cheiro, o calor de seus braços. "Vou ficar bem, mamãe. E logo vocês também estarão." As palavras saíram mais confiantes do que se sentia.
A despedida do pai foi igualmente dolorosa. Antônio, com os olhos marejados, apenas a abençoou, a voz embargada demais para falar. Serena entrou no carro preto e luxuoso que a esperava, sem olhar para trás, temendo que sua coragem recém-adquirida se esvaísse. A viagem até a capital foi longa e silenciosa. O motorista, um homem corpulento e de poucas palavras, limitava-se a seguir o trajeto indicado pelo GPS. Serena observava a paisagem mudar, os campos verdejantes dando lugar aos arranha-céus imponentes. Sentia-se como uma folha ao vento, levada para um destino incerto. A mansão Albuquerque era ainda mais grandiosa e intimidante do que Serena poderia ter imaginado. Situada em um bairro nobre, cercada por muros altos e um extenso jardim impecavelmente cuidado, mais parecia uma fortaleza. O portão de ferro abriu-se automaticamente, revelando uma fachada imponente, de arquitetura clássica e janelas que pareciam olhos curiosos a observá-la. Foi recebida por uma governanta, Dona Margarida, uma senhora de meia-idade, expressão severa e um coque impecável. Seus olhos analisaram Serena de cima a baixo, sem qualquer traço de simpatia. Seja bem-vinda, senhorita Rossi. O senhor Albuquerque a aguarda em seu escritório. Siga-me. O interior da mansão era um labirinto de corredores silenciosos, adornados com obras de arte que Serena só vira em livros. O luxo era palpável em cada detalhe, dos tapetes persas aos lustres de cristal. Era um mundo tão distante de sua realidade que ela se sentiu ainda menor, mais insignificante. O escritório de Lourenço Albuquerque era vasto, com paredes cobertas por estantes repletas de livros e uma enorme janela de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. E lá estava ele, de costas para a porta, observando a paisagem urbana. Alto, ombros largos, vestido em um terno escuro que parecia moldado em seu corpo. Mesmo de costas, emanava uma aura de poder e controle que fez Serena prender a respiração. Ele se virou lentamente e Serena sentiu o impacto de seu olhar. Lourenço Albuquerque era um homem de beleza fria e devastadora. Cabelos negros, curtos e perfeitamente alinhados, traços angulares e um maxilar forte que denotava teimosia. Mas eram seus olhos que a prenderam, azuis como o gelo, penetrantes, que pareciam perscrutar sua alma, desvendando todos os seus medos e segredos. Havia uma sombra neles, uma melancolia que o tornava ainda mais enigmático. Senhorita Rossi. Sua voz era grave, aveludada, mas com um timbre que não admitia contestação. Suponho que meu advogado tenha explicado todos os termos do nosso acordo. A forma como ele pronunciou a palavra acordo fez um arrepio percorrer a espinha de Serena. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma frase coerente. O medo a paralisava, misturado a uma estranha e perigosa curiosidade sobre aquele homem. Lourenço caminhou até sua imponente mesa de mogno, indicando uma cadeira à sua frente. Serena sentou-se na ponta, as mãos suando frio sobre o colo. Seu contrato começa hoje. Suas responsabilidades são claras. Discrição é fundamental. Qualquer quebra de confidencialidade resultará em consequências severas, como bem sabe. Ele não a ameaçava, apenas constatava um fato, o que era ainda mais assustador. Dona Margarida lhe mostrará seus aposentos e explicará a rotina da casa. Você terá tudo o que precisar, desde que cumpra sua parte. Serena reuniu toda a sua coragem. Senhor Albuquerque, eu farei o meu melhor. Um leve, quase imperceptível, arquear de suas sobrancelhas foi a única reação dele. Espero que sim, senhorita Rossi. Pelo seu bem e pelo bem da sua família. A menção à sua família foi como um lembrete sutil do poder que ele exercia sobre ela. Ele então abriu uma gaveta, retirou um pequeno envelope e o deslizou sobre a mesa em direção a ela. Este é um adiantamento. O restante será depositado na conta que lhe foi indicada, conforme o progresso do nosso entendimento. Serena pegou o envelope, os dedos trêmulos. Sabia que ali estava a salvação de seus pais, mas também o preço de sua liberdade. Alguma pergunta? Ele inquiriu, os olhos fixos nos dela, tornando impossível qualquer tentativa de desviar o olhar. Ela negou com a cabeça. O que poderia perguntar? Se ele era sempre tão frio? Se algum dia veria um sorriso em seus lábios?
Se o monstro que pintavam dele nos sussurros da cidade era real, ótimo, Dona Margarida a acompanhará. Com um gesto displicente, ele a dispensou, voltando sua atenção para alguns papéis sobre a mesa, como se Serena já não estivesse mais ali. Os aposentos destinados a Serena eram luxuosos, um contraste gritante com seu modesto quarto na casa dos pais. Uma cama ampla com lençóis de seda, um closet repleto de roupas novas que ela suspeitava terem sido escolhidas por Dona Margarida, pois nada ali refletia seu gosto pessoal, e um banheiro de mármore que mais parecia um spa. Era uma gaiola dourada, e ela, o pássaro cativo. Os primeiros dias na mansão foram um borrão de solidão e ansiedade. Serena quase não via Lourenço. Ele passava a maior parte do tempo trancado em seu escritório ou saía para compromissos misteriosos. As refeições eram servidas em seus aposentos e Dona Margarida era sua única interlocutora, sempre formal e distante. A governanta deixou claro, sem rodeios, que a função de Serena era agradar ao patrão, estar disponível quando ele solicitasse e não fazer perguntas. Serena tentava se ocupar lendo os livros da pequena estante em seu quarto ou caminhando pelo imenso jardim, sempre sob o olhar vigilante de algum segurança ou jardineiro. Sentia falta de seus pais, de sua vida simples, da liberdade de ser apenas Serena Rossi, e não a comprada do milionário. As noites eram as piores. Deitada na cama macia, ela se encolhia, imaginando quando Lourenço a chamaria, quando ele decidiria exercer seus direitos contratuais. O medo era um companheiro constante, um nó gelado em seu estômago. Certa noite, após quase uma semana naquela agonia silenciosa, ouviu uma batida suave em sua porta. Seu coração disparou. Era Dona Margarida. Senhorita, o Sr. Albuquerque a aguarda no quarto dele. As pernas de Serena fraquejaram. Aquele era o momento. Tentou controlar a respiração, o pânico ameaçando sufocá-la. Seguiu a governanta pelo corredor, cada passo parecendo uma eternidade. O quarto de Lourenço era ainda maior e mais suntuoso que o dela. Tons escuros predominavam, conferindo ao ambiente uma atmosfera de mistério e poder. Havia uma lareira acesa, apesar do calor da noite, e uma garrafa de uísque pela metade sobre uma mesinha de canto. Lourenço estava parado perto da enorme janela, vestindo um roupão de seda negro que lhe caía com elegância displicente. Ele se virou quando ela entrou, e seus olhos azuis pareceram ainda mais intensos à luz bruxuleante da lareira. Aproxime-se, Serena. Pela primeira vez ele a chamou pelo nome, e o som em sua voz grave teve um efeito inesperado sobre ela, um arrepio que não era apenas de medo. Ela obedeceu, parando a alguns passos dele. O cheiro de seu perfume amadeirado e do uísque invadiu seus sentidos. Ele a observou em silêncio por um momento, um silêncio carregado de uma tensão quase palpável. Serena sentiu o sangue pulsar em suas veias, a boca seca. Esperava que ele fosse rude, direto, talvez até cruel, mas ele apenas a estudava, como se tentasse decifrar algo nela. Você está com medo, ele afirmou. Não perguntou. Serena não conseguiu responder. Apenas mordeu o lábio inferior, os olhos fixos em algum ponto da parede atrás dele. Lourenço deu um passo em sua direção e ela recuou instintivamente. Um brilho indecifrável passou pelos olhos dele. Eu não vou machucá-la, Serena. Não mais do que este acordo já a machucou. Aquelas palavras a surpreenderam. Havia um toque de quase gentileza? Ou seria apenas mais um jogo de poder? Ele estendeu a mão não para tocá-la, mas para indicar uma poltrona perto da lareira. Sente-se, precisamos conversar. Confusa, mas sentindo uma pequena trégua em seu pânico, Serena sentou-se. Lourenço serviu-se de mais uma dose de uísque e sentou-se na poltrona oposta. Este contrato, ele começou, girando o copo entre os dedos, tem suas exigências. E eu pretendo que sejam cumpridas. Mas não sou um monstro, apesar do que deve ter ouvido. Ele fez uma pausa, o olhar perdido nas chamas. Há coisas que você não sabe sobre mim, Serena. Razões para esta situação. Serena o ouvia, o coração ainda acelerado, mas agora uma nova emoção se misturava ao medo. A intriga. Quem era aquele homem, afinal? Um demônio frio ou uma alma atormentada escondida atrás de uma fachada de poder? Ele continuou,
a voz mais baixa, quase confidencial. Preciso de um herdeiro, Serena. E preciso que seja puro, uma linhagem limpa. A forma como ele disse aquilo a fez estremecer. Minhas razões são complexas e não espero que as entenda, mas saiba que não é um capricho. Um herdeiro. Aquela era a chave. Mas por que ela? Por que a virgindade era tão crucial? Quanto ao aspecto físico do nosso acordo, ele a encarou diretamente, e Serena sentiu o rosto corar violentamente. Isso acontecerá, mas não será esta noite. E não será forçado de uma maneira que a traumatize inutilmente. Ele bebeu um gole do uísque. Quando acontecer, quero que esteja preparada, ou o mais próximo disso que for possível. Serena não sabia o que dizer. Aquele homem era um enigma, frio e calculista em um momento, quase considerado no outro. Por enquanto, ele se levantou. Quero apenas que se acostume com minha presença, que entenda que, apesar das circunstâncias, podemos ter uma convivência civilizada. Ele caminhou até ela, parando muito perto. Serena podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Não tenha tanto medo de mim, Serena. Às vezes, os monstros não são aqueles que parecem ser. Ele ergueu a mão e, com uma delicadeza inesperada, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Seus dedos roçaram sua pele e um choque elétrico percorreu o corpo de Serena. O toque foi breve, mas deixou uma marca, uma sensação estranha que ela não conseguiu identificar. Vá descansar, ele disse suavemente. Amanhã será um novo dia. Atordoada, Serena levantou-se e saiu do quarto, as palavras e o toque de Lourenço ecoando em sua mente. Aquele encontro não fora nada do que ela esperava. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Uma semente de dúvida, uma curiosidade perigosa sobre o homem por trás da máscara de milionário implacável. Ela deitou-se em sua cama, mas o sono demorou a chegar, seu pensamento perdido na complexidade de Lourenço Albuquerque e no futuro incerto que a aguardava naquela mansão cheia de segredos. A noite em que sua virgindade seria tomada ainda era uma sombra pairando sobre ela, mas por um breve momento, a escuridão pareceu um pouco menos densa. Os dias que se seguiram àquela conversa noturna no quarto de Lourenço foram estranhamente diferentes. A tensão ainda pairava no ar da mansão Albuquerque, densa e quase palpável, mas algo na dinâmica entre Serena e seu enigmático comprador havia mudado. Lourenço, fiel à sua palavra, não a procurou em seus aposentos durante a noite. No entanto, sua presença tornou-se mais constante durante o dia, de maneiras sutis e, por vezes, desconcertantes. Começou com os cafés da manhã. No terceiro dia, após o encontro na lareira, Dona Margarida informou a Serena, com sua habitual formalidade, que o Sr. Albuquerque solicitava sua presença à mesa. Serena sentiu o pânico familiar retornar, mas lembrou-se das palavras dele. Quero apenas que se acostume com minha presença. Com o coração aos saltos, ela se dirigiu à suntuosa sala de jantar. Lourenço já estava lá, lendo um jornal financeiro, uma xícara de café fumegante ao lado. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e um breve aceno de cabeça foi seu cumprimento. As primeiras refeições foram um exercício de silêncio constrangedor. Serena mal tocava na comida, consciente de cada movimento seu, sentindo o peso do olhar dele mesmo quando ele parecia absorto no jornal. Lourenço, por sua vez, comia com uma eficiência calculada, ocasionalmente fazendo uma pergunta banal sobre o tempo ou se ela havia dormido bem. As respostas de Serena eram monossilábicas, quase inaudíveis. Ela se sentia como um animal acuado, estudado por seu predador. Mas aos poucos, muito aos poucos, a rigidez começou a ceder. Talvez fosse a rotina ou a ausência de ameaças diretas, mas Serena começou a observar Lourenço com mais atenção. Notou as pequenas coisas. A forma como ele franzia o senho ao ler algo que o desagradava, o jeito como seus longos dedos tamborilavam na mesa quando estava impaciente, a maneira como seus olhos azuis, geralmente frios como o Ártico, às vezes pareciam perdidos em pensamentos distantes, tingidos por uma melancolia que a intrigava profundamente. Lourenço, por sua vez, parecia empenhado em sua promessa de uma convivência civilizada. Certa tarde, enquanto Serena caminhava pelo jardim, um dos poucos lugares onde sentia um resquício de paz, entre as roseiras e os canteiros de flores coloridas
que Dona Margarida cuidava com um esmero surpreendente. Ele apareceu. Serena estacou, o coração disparando. Ele se aproximou, as mãos nos bolsos da calça de corte impecável, o olhar varrendo o jardim antes de pousar nela. "Gosta de flores, Serena?" Ele perguntou, a voz surpreendentemente suave. Ela assentiu, abraçando o próprio corpo como se para se proteger. "Lembram-me do jardim da minha mãe." A menção à sua família trouxe uma pontada de saudade e tristeza. Lourenço ficou em silêncio por um momento, observando uma borboleta que pousara numa rosa vermelha. "Sua família está bem. O dinheiro que enviei foi suficiente para resolver os problemas imediatos." Serena o encarou, surpresa. Ele não precisava lhe dar satisfações, mas o fez. "Obrigada." Ela sussurrou, a gratidão misturada à amargura da situação. O bem-estar de sua família era o único consolo naquela prisão dourada. "Não precisa me agradecer por cumprir minha parte no acordo." Ele respondeu, o tom novamente neutro, quase frio, como se quisesse lembrá-la da natureza transacional da relação deles. No entanto, Serena percebeu que ele não se afastou. Permaneceu ali, ao lado dela, observando o jardim. Um silêncio menos tenso se instalou entre eles, um pequeno vislumbre de normalidade em meio ao absurdo de suas vidas. Em outra ocasião, ele a encontrou na biblioteca. Serena sempre amara ler, e a vasta coleção de Lourenço era um paraíso e uma tortura. Tantos livros, tão pouco ânimo para apreciá-los verdadeiramente. Ela estava com um volume de poesia clássica nas mãos, os dedos deslizando pela capa de couro desgastada quando ele entrou. "Ah, interessante escolha", ele comentou, aproximando-se da estante ao lado. "Prefere os clássicos?" "Eu gosto de histórias que me fazem sentir", ela respondeu, sem encará-lo diretamente. "E o que esta lhe faz sentir?" ele inquiriu, pegando um livro e folheando-o distraidamente, embora Serena soubesse que toda a sua atenção estava nela. "Tristeza, na maior parte", ela admitiu, pensando nos poemas de amores perdidos e destinos trágicos. Lourenço a olhou, e por um instante, Serena viu aquela mesma sombra de dor em seus olhos azuis. "A vida real pode ser mais trágica que qualquer poema, Serena." A frase pairou no ar, carregada de um significado que ela não ousou explorar. Ele então mudou de assunto, perguntando sobre os autores que ela mais admirava, e por alguns minutos eles conversaram sobre literatura, uma troca quase normal, se não fosse pelo abismo que os separava. Esses pequenos encontros, essas conversas fragmentadas, começaram a pintar um retrato mais complexo de Lourenço Albuquerque. Ele ainda era o homem poderoso e controlador que a comprara, o homem que detinha seu destino nas mãos. Mas sob a fachada de gelo, Serena começava a vislumbrar um ser humano com suas próprias feridas, seus próprios fantasmas. A curiosidade dela crescia, mas o medo persistia, especialmente quando se lembrava do propósito final daquele acordo. A preparação que ele mencionara para o aspecto físico do contrato era uma incógnita que a assombrava. Ele não a tocava, além de um esbarrão acidental no corredor ou daquele breve toque em seu rosto na primeira noite. Mas seus olhares eram frequentes, intensos, e às vezes Serena sentia como se ele a despisse com os olhos, não de forma vulgar, mas analítica, quase possessiva. Isso a deixava desconfortável, ansiosa pelo inevitável, mas também estranhamente ciente dele como homem. Uma percepção perigosa, que ela tentava reprimir com todas as forças. Dona Margarida permanecia uma figura enigmática. Embora fosse sempre severa e leal a Lourenço, Serena notou que a governanta parecia observá-la com uma nova intensidade, quase como se estivesse avaliando-a. Certa vez, quando Serena ajudava a arrumar algumas flores na sala de estar, um pequeno ato de rebeldia para quebrar a monotonia, Dona Margarida comentou, quase para si mesma: "O menino Lourenço sempre gostou de coisas simples e belas. Pena que a vida o tenha complicado tanto." "Menino Lourenço?" Serena não pôde evitar a pergunta. A governanta pareceu se arrepender de ter falado, a expressão endurecendo. "O senhor Albuquerque exige respeito, senhorita, e discrição." Mas antes de se afastar, ela acrescentou em voz baixa: "Ele nem sempre foi assim. Houve um tempo antes da tragédia." Tragédia. A palavra ecoou na mente de Serena, somando-se à frase de Lourenço sobre a vida ser mais trágica que um poema. Que tragédia seria essa?
O que teria transformado o menino Lourenço no homem frio e calculista que ele era hoje? A necessidade de um herdeiro puro estaria ligada a isso? As perguntas se multiplicavam, mas as respostas eram escassas. Uma noite, o inevitável aconteceu, mas não da forma que Serena temia. Chovia torrencialmente e uma tempestade elétrica cortava a energia da mansão intermitentemente. Serena estava em seu quarto, encolhida na cama, o som dos trovões amplificando seus medos. De repente, a luz se apagou por completo, mergulhando o quarto na escuridão total. Um grito assustado escapou de seus lábios antes que pudesse contê-lo. Segundos depois, a porta de seu quarto se abriu e a silhueta alta de Lourenço apareceu, a luz fraca de um celular iluminando seu rosto preocupado. Serena, você está bem? Eu tenho medo de escuro, de tempestades, ela confessou, a voz trêmula, sentindo-se infantil. Ele entrou no quarto e a pequena luz do celular dançava pelas paredes, criando sombras ainda mais assustadoras. A energia deve voltar logo. Os geradores da mansão são potentes. Ele se aproximou da cama. Mas enquanto isso, para surpresa de Serena, ele não se afastou. Em vez disso, sentou-se na beirada da cama, a uma distância respeitosa, mas sua presença ali, sólida e inesperadamente reconfortante, acalmou um pouco o terror que sentia. Quando eu era criança, ele começou a voz baixa, quase um sussurro na escuridão. Meu pai costumava me contar histórias durante as tempestades. Dizia que os trovões eram gigantes jogando boliche no céu. Um traço mínimo de sorriso pareceu tocar seus lábios, visível apenas pela forma como a luz do celular refletiu em seus olhos. Serena ficou em silêncio, absorvendo aquela revelação. Lourenço Albuquerque, o magnata temido, tivera um pai que lhe contava histórias infantis. Era difícil conciliar as duas imagens. Você sente falta da sua família? Ele perguntou de repente, o tom novamente sério. Todos os dias, ela respondeu, a voz embargada. Sinto falta do cheiro do pão que minha mãe assava, das risadas do meu pai, da simplicidade da nossa casa. Ele não disse nada por um longo momento. A chuva açoitava as janelas e os trovões ribombavam ao longe. Serena pensou que ele a repreenderia por sua fraqueza, por sua saudade. Mas em vez disso ele disse, deve ser difícil. A simples admissão vinda dele teve um peso enorme. Ele não a consolou, não ofereceu palavras vazias, apenas reconheceu sua dor. E de alguma forma, isso foi mais significativo. A energia voltou com um solavanco, as luzes do quarto piscando antes de se estabilizarem. Serena piscou, desorientada pela claridade repentina. Lourenço também pareceu momentaneamente surpreso. O feitiço da escuridão compartilhada se quebrara. Ele se levantou. Vou verificar os disjuntores. Durma bem, Serena. E saiu, deixando-a com uma mistura ainda mais confusa de emoções. O medo da tempestade havia sido substituído por uma sensação estranha de conexão com o homem que a mantinha prisioneira. Era absurdo, perigoso. Nos dias seguintes, a atmosfera entre eles carregava o resquício daquela noite. Havia uma consciência mútua, um entendimento tácito de que tinham compartilhado um momento de vulnerabilidade. Lourenço, no entanto, parecia ter se recolhido novamente em sua concha de frieza, talvez arrependido de ter se exposto, mesmo que minimamente. Suas interações voltaram a ser mais formais, embora Serena agora soubesse que havia profundezas nele que ele raramente mostrava. A questão da preparação para a consumação do contrato continuava a pairar sobre ela. Serena tentava não pensar nisso, mas era impossível. Cada olhar mais demorado de Lourenço, cada silêncio prolongado, parecia um prelúdio. Ela vivia em constante estado de alerta, o corpo tenso, a mente em turbilhão. Certa manhã, após o café, enquanto ela se retirava da sala de jantar, Lourenço a chamou. Serena. Ela parou, o coração batendo forte. Sim, senhor. Ele se levantou e caminhou em sua direção. Havia uma determinação em seu olhar que ela não via há dias. Esta noite, ele disse a voz baixa, mas firme, fazendo cada palavra ecoar em seus ouvidos. Esteja pronta. Não era uma pergunta, era uma ordem. O momento que ela tanto temia e, paradoxalmente, de certa forma esperava apenas para que a agonia da antecipação terminasse,
Havia chegado. Serena sentiu o sangue fugir de seu rosto. As pernas ameaçaram ceder. Ela apenas assentiu, incapaz de pronunciar uma única palavra. O olhar dele era intenso, indecifrável. Havia desejo ali, sim, mas também algo mais. Uma resolução sombria, talvez até um toque de relutância que ele tentava esconder. Não precisa ter medo. Ele repetiu as palavras da primeira noite, mas desta vez elas soaram menos convincentes, mais como uma tentativa de tranquilizar a si mesmo do que a ela. Eu não serei cruel. Ele se aproximou ainda mais, e por um instante, Serena pensou que ele a tocaria. Mas ele parou, o controle férreo retornando à sua postura. Apenas esteja pronta. Ele se virou e saiu da sala, deixando Serena sozinha, o eco de suas palavras reverberando no silêncio opressor da mansão. A noite cairia em breve, e com ela, o cumprimento da parte mais íntima e temida do contrato que selara seu destino. A virgindade que ela guardara com tanto zelo seria entregue, e sua vida, mais uma vez, mudaria para sempre. O medo era avassalador, mas por baixo dele, uma estranha resignação começava a se formar. Talvez, apenas talvez, ao enfrentar o inevitável, ela pudesse encontrar alguma força desconhecida dentro de si. Ou talvez estivesse apenas se iludindo, tentando encontrar um fiapo de esperança na mais completa escuridão. O restante daquele dia passou para Serena como um sonho febril, uma sucessão de momentos desconexos e uma ansiedade crescente que lhe apertava o peito e dificultava a respiração. A ordem de Lourenço, esta noite, esteja pronta. Ecoava em sua mente, cada sílaba um martelo a mais em sua resignação forçada. Ela tentou se ocupar, folheando as páginas de um livro sem ler uma única palavra, arrumando e desarrumando os poucos objetos pessoais que trouxera para aquela mansão luxuosa que mais parecia uma prisão. Cada tic-tac do relógio antigo no corredor era um passo a mais em direção ao cadafalso. Dona Margarida, com sua percepção aguçada, pareceu notar a palidez e o nervosismo de Serena. Durante o jantar, servido nos aposentos da jovem, Lourenço não aparecera, aumentando ainda mais a agonia da espera. A governanta a observou com uma expressão que Serena não conseguiu decifrar. Havia a severidade habitual, mas talvez um traço de compaixão? Ou seria apenas sua imaginação, desesperada por um sinal de humanidade? A senhorita mal tocou na comida, comentou Dona Margarida, quebrando o silêncio. Está se sentindo indisposta? Apenas sem fome, Serena respondeu, a voz baixa. A governanta hesitou por um instante, como se debatesse consigo mesma. Então disse em um tom quase confidencial: o Sr. Albuquerque, ele pode parecer um homem duro, senhorita, e a vida o fez assim, mas ele não é desprovido de sentimentos, apenas os esconde muito bem. Ela fez uma pausa. Esta noite, tente ser forte e lembre-se do porquê está aqui. O porquê era a imagem de seus pais, a segurança deles. Serena se agarrou a essa imagem como um náufrago a uma tábua de salvação. Era o único pensamento que lhe dava alguma força para enfrentar o que viria. Quando a noite finalmente caiu, densa e silenciosa, Serena sentiu cada minuto se arrastar como uma hora. Tomou um banho demorado, a água quente tentando, em vão, relaxar seus músculos tensos. Vestiu a camisola de seda branca que encontrara sobre a cama, uma peça claramente escolhida por outra pessoa, delicada e reveladora demais para seu gosto, mas ela não tinha escolha. Era parte do figurino daquela peça macabra. Olhou-se no espelho e mal se reconheceu. Os olhos grandes e amendoados estavam sombreados pela angústia, o rosto pálido, os lábios trêmulos. Parecia uma noiva sacrificial. Ela esperou e esperou. O silêncio da mansão era opressor, quebrado apenas pelas batidas descompassadas de seu próprio coração. Quando finalmente ouviu os passos firmes no corredor, aproximando-se de sua porta, fechou os olhos por um instante, rezando uma prece silenciosa. A batida na porta foi suave, quase hesitante, contrastando com a firmeza dos passos. Serena? A voz de Lourenço do outro lado. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Ele estava parado ali, impecavelmente vestido com calças escuras e uma camisa de linho branco.
os primeiros botões abertos, revelando um pouco do peito forte. Seus cabelos negros estavam levemente desalinhados, e em seus olhos azuis, geralmente tão frios, Serena viu uma chama diferente, uma intensidade que a fez prender a respiração. Havia desejo, sim, mas também uma sombra de algo que ela não conseguiu nomear. Talvez a mesma relutância que ela sentira nele mais cedo. Ele entrou no quarto, e o espaço pareceu diminuir com sua presença. O cheiro dele, uma mistura de perfume caro, sabonete masculino e algo unicamente lourenço, invadiu os sentidos dela. Você está pronta? Ele perguntou, a voz mais rouca do que o habitual. Serena apenas assentiu, incapaz de falar. O medo era um nó em sua garganta. Ele a observou por um longo momento, o olhar percorrendo seu corpo, demorando-se em seu rosto, em seus olhos. Não havia luxúria crua em seu olhar, mas uma avaliação profunda, quase dolorosa. Você é ainda mais jovem do que eu lembrava, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Então, para a surpresa de Serena, ele não a agarrou, não a arrastou para a cama. Em vez disso, caminhou até a pequena mesa, onde havia uma garrafa de água e 2 copos. Serviu um copo e ofereceu a ela. Beba. Vai ajudar a acalmar. Ela aceitou, os dedos roçando os dele por um instante. O simples contato enviou um arrepio por seu corpo. Bebeu a água em pequenos goles, o líquido fresco um alívio temporário para a secura de sua boca. Lourenço a observava, encostado na parede, os braços cruzados. Eu disse que não seria cruel, Serena, e pretendo cumprir essa promessa. Ele descruzou os braços e se aproximou lentamente. Mas não vou mentir para você. Esta noite, você será minha. É o cerne do nosso acordo. É o que eu comprei. As palavras "o que eu comprei" foram como um tapa. Serena se encolheu, a lembrança de sua condição voltando com força total. Ela era uma propriedade, um objeto adquirido para um propósito específico. Ele parou a centímetros dela, ergueu a mão e, com uma delicadeza que a surpreendeu novamente, tocou seu rosto, o polegar deslizando por sua bochecha macia. Tão assustada, ele sussurrou. Eu vejo isso em seus olhos. Os olhos dele, aqueles incríveis olhos azuis, estavam fixos nos dela. E neles, Serena viu não apenas o desejo, mas uma profunda solidão, uma tristeza antiga que parecia espelhar a dela. Naquele instante, o medo deu lugar a uma estranha e perigosa empatia. Por que eu? Ela conseguiu perguntar, a voz quase inaudível. Por que a virgindade era tão importante? Ele suspirou, o olhar desviando-se para a janela por um momento, como se buscasse as palavras. Há uma história em minha família, Serena. Uma maldição, alguns diriam. Perdas, muitas perdas, e uma antiga crença de que apenas um herdeiro nascido de uma união pura poderia quebrar esse ciclo, garantir a continuidade. Ele voltou a encará-la, a expressão sombria. Pode parecer loucura para você, mas para mim é a única esperança. Uma maldição, uma união pura. Serena sentiu um calafrio. Aquele homem não era apenas um milionário excêntrico. Era alguém assombrado pelo passado, por superstições e dores que ela mal podia começar a compreender. Eu não espero que entenda, ele continuou, a voz baixa, mas preciso que cumpra sua parte. Ele se inclinou e seus lábios encontraram os dela. O beijo foi hesitante no início, quase terno. Serena permaneceu imóvel, o corpo rígido, a mente em tumulto. Mas então, algo mudou. Talvez fosse a resignação, ou a estranha vulnerabilidade que ela vira nele, mas ela não o repeliu. Os lábios dele se tornaram mais firmes, mais exigentes, mas ainda havia uma contida gentileza em seu toque. Ele a guiou até a cama, e Serena sentiu como se estivesse flutuando, desconectada de seu próprio corpo. Deitaram-se, e ele a beijou novamente, os beijos explorando seu pescoço, seus ombros, enquanto suas mãos, grandes e quentes, começavam a deslizar pela seda da camisola. O medo ainda estava lá, um arrepio gelado sob sua pele, mas agora misturado a uma torrente de outras sensações. A textura de sua pele contra a dela, o peso de seu corpo, o som de sua respiração próxima ao seu ouvido. Ela fechou os olhos, tentando se dissociar, tentando pensar em seus pais, no motivo de estar ali. Quando ele finalmente a possuiu, houve dor,
uma pontada aguda que a fez arquejar. Lágrimas silenciosas escorreram por suas têmporas, perdendo-se no travesseiro macio. Mas Lourenço, percebendo sua angústia, pareceu conter sua força. Seus movimentos se tornaram mais lentos, mais cuidadosos, quase como se ele estivesse tentando minimizar o sofrimento dela. Ele sussurrava palavras em seu ouvido, palavras que ela não conseguia entender direito. Talvez palavras de consolo, ou talvez apenas o som de sua própria necessidade. Para Serena, pareceu uma eternidade. Cada toque, cada movimento, era uma lembrança de sua condição, do preço que estava pagando. Mas em meio à dor e à humilhação, houve momentos fugazes em que ela sentiu algo mais. Um calor estranho, uma faísca de conexão física que ela não esperava e que a assustava ainda mais do que a dor. Quando ele a olhava nos olhos, naqueles breves instantes de pausa, ela via não um mestre cruel, mas um homem igualmente perdido naquela troca complexa e dolorosa. Quando tudo terminou, um silêncio pesado pairou no quarto. Lourenço afastou-se dela, o corpo tenso. Serena permaneceu deitada, imóvel, sentindo um vazio imenso tomar conta de si. Sentia-se usada, quebrada, mas também estranhamente aliviada por ter passado pela provação. Ele se levantou e vestiu o roupão, sem olhá-la diretamente. Caminhou até a janela, observando a noite lá fora. O silêncio se esticava, cada segundo mais opressor que o anterior. Serena esperava que ele dissesse algo, qualquer coisa. Que a dispensasse, que a insultasse, que mostrasse algum arrependimento. Mas ele permaneceu em silêncio. Finalmente ele se virou. Seus olhos encontraram os dela, e a expressão em seu rosto era indecifrável. Havia uma sombra de exaustão, talvez de culpa, mas também uma resolução fria. O contrato foi cumprido, ele disse, a voz desprovida de emoção. Descanse, amanhã veremos o que o futuro nos reserva. E então ele saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Serena sozinha com seus pensamentos tumultuados, seu corpo dolorido e a sensação avassaladora de que sua vida, de fato, nunca mais seria a mesma. A virgindade fora entregue, o preço pago. Mas o que viria depois? A ideia de um herdeiro, o propósito daquela noite, começou a tomar forma em sua mente, não como uma abstração, mas como uma possibilidade real e assustadora. Serena encolheu-se sob os lençóis, as lágrimas finalmente vindo em uma torrente silenciosa. Chorou pela inocência perdida, pela dignidade ferida, pela solidão de sua situação. Mas também chorou por aquele homem estranho e atormentado, Lourenço Albuquerque, que de alguma forma parecia tão prisioneiro de suas próprias circunstâncias quanto ela. O amanhecer a encontrou exausta, mas com uma nova e sombria clareza. A dinâmica entre ela e Lourenço havia mudado irrevogavelmente. Não havia mais a antecipação do desconhecido, apenas a crua realidade do que acontecera. Quando Dona Margarida entrou em seu quarto com o café da manhã, a governanta não fez perguntas, mas seu olhar era mais suave, quase maternal. Talvez ela soubesse. Talvez ela entendesse mais do que deixava transparecer. Serena passou o dia reclusa em seus aposentos, evitando qualquer contato. Precisava de tempo para processar, para tentar juntar os pedaços de si mesma. A lembrança da noite anterior era uma ferida aberta. A dor física diminuíra, mas a dor emocional permanecia, aguda e lancinante. No final da tarde, Lourenço mandou chamá-la. Com o coração pesado, Serena se dirigiu ao escritório dele. Ele estava como sempre, impecável em seu terno, a expressão controlada. Mas quando seus olhos se encontraram, Serena viu uma diferença. Havia uma nova cautela no olhar dele, uma distância ainda maior, como se ele também estivesse tentando processar o que acontecera. Sente-se, Serena, ele disse, a voz formal. Ela obedeceu. O silêncio entre eles era carregado. Espero que esteja bem, ele começou, e Serena notou uma leve hesitação em sua voz. Estou como deveria estar, senhor, ela respondeu, o tom neutro, espelhando o dele. Ele pareceu desconfortável com a resposta. O propósito da noite passada foi específico. Agora, esperamos. O médico virá em algumas semanas para os exames necessários. A menção ao médico e aos exames fez o estômago de Serena revirar. A possibilidade de uma gravidez, o objetivo final daquele contrato, tornou-se terrivelmente real. Um filho,
Um filho dele. Um filho que nasceria daquela união forçada, daquele acordo doloroso. Entendo. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Lourenço a observou por um momento, os dedos tamborilando na mesa. Serena, sobre ontem à noite. Ele parou, como se não soubesse como continuar. Eu não senti prazer em sua dor. A confissão inesperada a pegou de surpresa. Ela ergueu os olhos para ele, buscando sinceridade em seu rosto, e viu, para seu espanto, um lampejo de genuíno remorso nos olhos azuis. Eu sei que este acordo é difícil para você. Ele continuou a voz mais baixa. Mas é necessário para mim. Antes que Serena pudesse responder, ele mudou de assunto, voltando à sua postura habitual de controle. Discutiu algumas questões práticas sobre a rotina da casa, sobre as visitas do médico, tudo com uma eficiência fria que desmentia o breve momento de vulnerabilidade. Ao sair do escritório, Serena sentia-se ainda mais confusa. Aquele homem era um emaranhado de contradições, frio e calculista, mas capaz de momentos de inesperada gentileza e aparente remorso. A noite anterior fora o cumprimento de um contrato brutal, mas as palavras dele agora semeavam uma dúvida em sua mente. Quem era o verdadeiro Lourenço Albuquerque? E qual seria o papel dela em sua vida, agora que a parte mais difícil do acordo fora cumprida? A espera pelo resultado dos exames seria uma nova forma de tortura, e a sombra de um bebê com os olhos dele, começava a se projetar sobre seu futuro incerto. As semanas que se seguiram àquela noite transformadora se arrastaram com uma lentidão angustiante para Serena. A mansão Albuquerque, antes uma prisão dourada de silêncio e apreensão, tornou-se um limbo de espera. Cada amanhecer trazia consigo a mesma incerteza, a mesma ansiedade que se instalara em seu peito como uma sombra persistente. A promessa de Lourenço de que o médico virá em algumas semanas para os exames necessários era um lembrete constante do propósito de sua existência ali. Lourenço, após aquele breve e surpreendente momento de quase vulnerabilidade no escritório, parecera se fechar ainda mais em sua concha de frieza calculada. As refeições compartilhadas voltaram a ser eventos formais, quase silenciosos, embora Serena agora detectasse uma nova camada em seus olhares. Ele a observava com uma intensidade diferente, não mais apenas a curiosidade distante ou o desejo contido, mas uma espécie de avaliação expectante, como um investidor que aguarda o retorno de um empreendimento arriscado. Essa constatação a fazia sentir-se ainda mais como um objeto, um recipiente cujo valor dependia do sucesso da transação. A confissão dele, eu não senti prazer em sua dor, ainda ecoava na mente de Serena uma nota dissonante na sinfonia de sua miséria. Era difícil conciliar aquelas palavras com o homem que a comprara, que a possuíra com uma determinação implacável. No entanto, por mais que tentasse, não conseguia apagar de sua memória o lampejo de remorso que vira em seus olhos azuis. Aquilo a confundia, a impedia de odiá-lo por completo, o que, de certa forma, tornava sua situação ainda mais insuportável. Para escapar da opressão de seus pensamentos e da vigilância silenciosa da mansão, Serena buscava refúgio no imenso jardim. Ali, entre as flores vibrantes e o canto dos pássaros, ela conseguia respirar um pouco mais livremente. Começou timidamente a ajudar Dona Margarida com os canteiros, sentindo a terra entre os dedos, o cheiro das plantas, como uma conexão com a vida simples que deixara para trás. A governanta, surpreendentemente, não a repreendeu. Pelo contrário, parecia apreciar a ajuda silenciosa e, em raros momentos, até arriscava um comentário sobre jardinagem, uma pequena trégua na formalidade que a separava. Foi durante uma dessas tardes no jardim que Serena começou a sentir os primeiros sinais. Uma leve tontura ao se levantar muito rápido, uma sensibilidade maior a certos cheiros, um cansaço que parecia desproporcional ao esforço que fazia. A princípio ela ignorou, atribuindo ao estresse a má alimentação, pois seu apetite continuava caprichoso. Mas no fundo de sua mente, uma semente de suspeita começava a germinar, crescendo a cada dia, misturando medo e uma estranha, quase proibida, esperança. Esperança, sim. Pois, por mais que a ideia de carregar um filho de Lourenço Albuquerque, fruto daquele acordo sórdido, a apavorasse,
Havia uma parte dela, pequena e recôndita, que via naquela possibilidade a única validação de seu sacrifício. Se estivesse grávida, teria cumprido sua parte. Seus pais estariam seguros. E ela? Bem, ela não sabia o que seria dela, mas pelo menos teria um propósito cumprido. A visita do médico foi marcada com a precisão cirúrgica que caracterizava todas as ações de Lourenço. Dr. Esteves era um homem de meia idade, profissional e distante. Seus olhos por trás dos óculos de aro fino não demonstravam qualquer curiosidade sobre a jovem paciente à sua frente. Ele fez perguntas protocolares, realizou um exame breve e coletou amostras de sangue, tudo com uma eficiência clínica que fez Serena se sentir ainda mais desumanizada. Lourenço não estava presente durante o exame, o que, de certa forma, foi um alívio para ela. A espera pelo resultado foi a pior parte. 2 dias de agonia contida, em que cada hora parecia uma eternidade. Serena mal dormia, revirando-se na cama, a mente alternando entre cenários de esperança e desespero. Se não estivesse grávida, o que aconteceria? Lourenço exigiria que ela passasse por aquela provação novamente? A ideia a enchia de pavor. No 3º dia, Dona Margarida a informou que o Sr. Albuquerque a aguardava no escritório. O coração de Serena afundou. Aquele era o momento da verdade. Com as pernas trêmulas, ela se dirigiu ao covil do leão. Lourenço estava parado perto da janela, de costas para ela, exatamente como na primeira vez que o vira ali. A tensão no ambiente era quase palpável. Ele se virou lentamente, o rosto uma máscara indecifrável. Em suas mãos, segurava um envelope. Dr. Esteves enviou os resultados. Ele disse, a voz neutra, mas Serena detectou uma nota de contenção. Ele abriu o envelope e leu o conteúdo em silêncio, os olhos azuis percorrendo o papel por um tempo que pareceu infinito para Serena. Ela prendeu a respiração, o olhar fixo no rosto dele, tentando decifrar qualquer sinal, qualquer emoção. Mas ele era um mestre no controle. Finalmente ele ergueu os olhos e encontrou os dela. Por um instante, apenas um instante, Serena viu algo passar por aquela fachada de gelo. Surpresa? Alívio? Ou seria satisfação? Você está grávida, Serena. Ele anunciou, a voz ainda controlada, mas com um timbre diferente, uma ressonância que não estava lá antes. As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso imenso. Grávida. A confirmação atingiu Serena como uma onda. Uma mistura avassaladora de emoções. Alívio por ter cumprido sua parte. Medo pelo futuro desconhecido que se descortinava. E algo mais. Algo que ela não ousava nomear. Uma conexão estranha e visceral com a pequena vida que agora crescia dentro dela. Uma vida que era dela, mas também dele. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as conteve com esforço. Não queria demonstrar fraqueza na frente dele. E agora? Ela conseguiu perguntar, a voz falha. Lourenço observou-a por um longo momento, a expressão ainda enigmática. Agora, Serena, começa a parte mais importante do nosso acordo. Você gerará meu herdeiro. E será cuidada para que nada aconteça a você ou à criança. Ele se aproximou dela, parando a poucos passos. Sua saúde e bem-estar são minha prioridade máxima a partir de agora. Haverá consultas médicas regulares, uma dieta específica, tudo o que for necessário para garantir uma gestação saudável. Seu tom era pragmático, quase como se estivesse discutindo um projeto de negócios. Nenhuma palavra de afeto, nenhuma menção aos sentimentos dela. Aquela frieza, paradoxalmente, começou a acender uma fagulha de rebeldia em Serena. Sim, ela estava grávida dele. Sim, ela cumprira o contrato. Mas aquela criança, mesmo sendo o herdeiro Albuquerque, também era parte dela. Um instinto protetor, feroz e primordial, começou a despertar em seu íntimo. E depois que o bebê nascer, ela perguntou, a voz mais firme do que esperava, o que acontecerá comigo? A pergunta que a assombrava desde o início. Lourenço hesitou por um instante, e Serena viu uma sombra cruzar seus olhos. Discutiremos isso oportunamente, Serena. Por enquanto, concentre-se em sua saúde e na do bebê. Nosso bebê. Ela o corrigiu, quase que instintivamente, e se surpreendeu com a própria audácia. Ele a encarou, e pela primeira vez desde que recebera a notícia, Serena viu uma genuína surpresa em seus olhos azuis,
um leve arquear de sobrancelhas. Ele não a repreendeu, mas também não confirmou. Apenas a observou, como se estivesse vendo uma nova faceta dela, uma que ele não esperava. Nos dias que se seguiram à confirmação da gravidez, uma nova rotina se instalou na mansão. Lourenço, de fato, tornou-se obcecado com o bem-estar de Serena, ou melhor, com o bem-estar do herdeiro que ela carregava. Nutricionistas foram contratados, cardápios elaborados, vitaminas e suplementos prescritos. Dona Margarida recebeu instruções expressas para garantir que Serena seguisse todas as recomendações à risca. A jovem sentia-se, mais do que nunca, como uma incubadora preciosa. Lourenço a acompanhava em algumas consultas médicas, sempre silencioso e observador, fazendo perguntas técnicas ao Dr. Esteves, mas raramente se dirigindo a ela. Durante os ultrassons, Serena via o fascínio contido nos olhos dele ao observar as primeiras imagens do feto, o pequeno coração pulsando na tela. Era o seu herdeiro, a garantia da continuidade de sua linhagem, a possível quebra da maldição familiar. Mas, para Serena, aquela pequena mancha na tela era muito mais. Era uma vida, um ser minúsculo que dependia dela para tudo. E à medida que a gravidez avançava, os laços dela com aquela criança se fortaleciam, invisíveis e poderosos. Ela começou a conversar com o bebê em segredo, quando estava sozinha em seus aposentos, contando-lhe sobre o mundo lá fora, sobre o jardim da mansão, sobre a saudade que sentia de seus pais. A ideia de esconder a gravidez, que antes seria impensável, começou a surgir em sua mente não como um plano concreto, mas como uma fantasia desesperada, uma forma de proteger a si mesma e a criança da frieza calculista de Lourenço. E se ela pudesse fugir? E se pudesse ter aquele bebê longe dele, longe daquele acordo, longe da sombra da mansão Albuquerque? Era uma ideia louca, impraticável, mas que lhe oferecia um vislumbre de autonomia em meio à sua impotência. Lourenço, alheio aos pensamentos secretos de Serena, continuava a exercer seu controle de forma sutil, mas constante. Ele parecia satisfeito com o andamento das coisas. O projeto herdeiro estava progredindo conforme o planejado. No entanto, Serena notava que ele a observava de forma diferente. Havia menos da frieza distante e mais de uma curiosidade cautelosa, quase como se ele estivesse tentando entendê-la, ou talvez entender a transformação que a gravidez começava a operar nela. Certa noite, ele a encontrou no jardim observando a lua cheia. Serena estava com um xale sobre os ombros, a mão repousando instintivamente sobre o ventre, que começava a dar os primeiros sinais de uma leve curvatura. "Não deveria estar aqui fora neste frio, Serena", ele disse, a voz mais suave do que o habitual. "Eu precisava de ar", ela respondeu sem se virar. "Às vezes, sinto como se as paredes desta casa fossem me sufocar." Ele se aproximou e parou ao lado dela. "A criança está bem?" "Sim", ela disse. "Ele ou ela está bem." "Você acha que é um menino?" ele perguntou. E Serena detectou um traço de genuína curiosidade em sua voz. "Eu não sei, mas sinto que é forte." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a lua. "Meu pai costumava dizer que a lua cheia trazia revelações", Lourenço comentou, quase para si mesmo. "E que revelações ela lhe trouxe, senhor?" Serena arriscou perguntar. Ele a olhou, e à luz prateada da lua, seus olhos azuis pareceram ainda mais profundos, mais misteriosos. "Que a vida é mais complexa do que qualquer contrato pode prever, Serena." Ele fez uma pausa. "E que às vezes o que compramos com dinheiro pode ter um valor muito maior ou muito mais perigoso do que imaginamos." Antes que Serena pudesse absorver o significado daquelas palavras enigmáticas, ele se afastou. "Entre. Está ficando tarde." Serena obedeceu, mas as palavras dele ecoaram em sua mente. Um valor muito maior, ou muito mais perigoso. O que ele queria dizer com aquilo? Estaria ele começando a ver além do contrato, além do herdeiro? Ou seria apenas mais um de seus jogos psicológicos? A única certeza que Serena tinha era que a pequena vida que crescia dentro dela estava mudando tudo. E à medida que seu ventre se tornava mais proeminente, a ideia de proteger aquela criança de alguma forma, de alguma maneira, tornava-se não mais uma fantasia, mas uma necessidade crescente,
uma força que ela não sabia que possuía. O bebê, ainda não nascido, já começava a desenhar um novo e imprevisível capítulo em suas vidas. Um capítulo onde os olhos dele, quem sabe, poderiam um dia refletir algo mais do que a frieza de um acordo. Os meses finais da gestação de Serena foram marcados por uma quietude tensa na mansão Albuquerque. Seu ventre, agora proeminente e redondo, era um testemunho vivo do acordo que aprendia aquele lugar e aquele homem. A pequena vida que carregava tornara-se seu universo, seu confidente silencioso. Os chutes e movimentos dentro dela eram uma linguagem secreta, uma promessa de futuro que Serena agarrava com todas as suas forças, mesmo sem saber que futuro seria esse. Lourenço Albuquerque, por sua vez, parecia um leão enjaulado. Sua obsessão com a segurança e o bem-estar do herdeiro atingira níveis quase paranoicos. A mansão transformara-se numa fortaleza ainda mais impenetrável, com seguranças discretos em cada canto e um protocolo médico que beirava o exagero. Ele acompanhava Serena em todas as consultas, o semblante indecifrável enquanto ouvia os batimentos cardíacos do feto ou analisava as imagens do ultrassom. Seus olhos azuis, no entanto, traíam uma ansiedade crescente, uma expectativa que ele mal conseguia disfarçar sob a máscara de controle. As palavras enigmáticas que ele dissera no jardim, sobre o valor e o perigo do que se compra com dinheiro, voltavam à mente de Serena com frequência. Estaria ele começando a questionar a natureza fria do contrato? Ou seria apenas o peso da responsabilidade de um legado familiar que o consumia? Serena não tinha respostas, apenas a intuição de que o nascimento daquela criança seria um divisor de águas, não apenas para ela, mas também para o gélido milionário. A antiga pergunta, o que acontecerá comigo depois que o bebê nascer? Continuava sem resposta. Lourenço evitava o assunto com uma habilidade frustrante. Serena, contudo, não era mais a jovem assustada e passiva do início. A maternidade iminente despertara nela uma leoa. Em segredo, ela acalentava a ideia de não ser simplesmente descartada. Não sabia como, nem que direitos teria, mas a simples ideia de ser separada de seu filho era uma tortura que ela não estava disposta a aceitar sem luta. Escrevia cartas para o bebê, e guardava escondidas contando sobre si mesma, sobre seus sonhos, sobre o amor imenso que já sentia. Era uma forma de garantir que, acontecesse o que acontecesse, uma parte dela permaneceria com ele. O dia do parto chegou de forma abrupta, algumas semanas antes do previsto. Serena acordou no meio da noite com uma dor aguda e crescente. O pânico inicial logo deu lugar a uma estranha calma, uma determinação focada. Ela alertou Dona Margarida, e em minutos a mansão estava em polvorosa controlada. Lourenço surgiu em seu quarto, o rosto pálido sob a habitual compostura. Havia uma urgência em seus movimentos, uma preocupação quase palpável em seus olhos azuis quando encontraram os dela. O Dr. Esteves já está a caminho. A suíte hospitalar está preparada. Você ficará bem, Serena. A criança ficará bem. Ele parecia tentar convencer a si mesmo, tanto quanto a ela. O trabalho de parto foi longo e exaustivo. Serena enfrentou cada contração com uma força que desconhecia, a imagem do rostinho de seu bebê impulsionando-a. Lourenço, surpreendentemente, não a deixou sozinha. Contrariando todas as expectativas e provavelmente seus próprios instintos de reclusão, ele permaneceu na sala de parto. Um espectador silencioso e tenso, a angústia estampada em cada linha de seu rosto, geralmente impassível. Seus olhos raramente desviavam dela, e Serena viu neles não o comprador de um herdeiro, mas um homem confrontado com a força primal da vida e da dor. E então, após horas que pareceram uma eternidade, o milagre aconteceu. Um choro forte e saudável ecoou pela sala, um som que rasgou o véu de tensão e trouxe lágrimas aos olhos de Serena. É um menino, Serena. Um menino lindo e saudável, anunciou o Dr. Esteves, o cansaço em sua voz mesclado à satisfação profissional. Quando a enfermeira colocou o pequeno embrulho em seus braços, o mundo de Serena parou. Ali estava ele, seu filho, perfeito, minúsculo, com um tufo de cabelos escuros e macios, um amor avassalador, mais poderoso do que qualquer coisa que já sentira, a inundou, curando todas as feridas, apagando todas as dores. Ela o beijou na testa,
inalando seu cheiro de vida nova, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Foi então que o bebê abriu os olhos, pequenos, curiosos, ainda se ajustando à luz do mundo, e Serena prendeu a respiração. Eram azuis. Não um azul qualquer, mas um azul profundo, intenso, inconfundível. Eram os olhos de Lourenço Albuquerque. Ela ergueu o olhar para Lourenço, que se aproximara hesitante, como que atraído por uma força invisível. Seus olhos estavam fixos no recém-nascido, e quando ele viu aqueles pequenos orbes azuis encarando-o de volta, sua máscara de controle finalmente se estilhaçou. Serena viu o choque percorrer seu corpo, seguido por uma onda de emoção tão crua e poderosa que o deixou visivelmente abalado. Ele estendeu a mão trêmula, os dedos roçando a face macia do filho. "Meus olhos", ele sussurrou, a voz embargada, a constatação ecoando na quietude da sala. "Ele tem os meus olhos." Naquele instante, o contrato, o dinheiro, a linhagem, a maldição, tudo pareceu desaparecer. Restavam apenas um homem, uma mulher e a criança que os unia de forma inegável e irrevogável. Aquele bebê não era apenas um herdeiro. Era uma ponte, uma segunda chance, um espelho que refletia não apenas a fisionomia de Lourenço, mas talvez, apenas talvez, uma humanidade há muito tempo esquecida. Dona Margarida, que entrara discretamente na sala, observava a cena com os olhos marejados. Um raro sorriso curvou seus lábios. Os dias que se seguiram ao nascimento de Antônio, pois foi esse o nome que Serena escolheu em homenagem a seu pai e que Lourenço surpreendentemente aceitou sem objeções, foram um turbilhão de novas descobertas e emoções. A mansão Albuquerque, antes fria e silenciosa, agora ecoava com os choros esporádicos e os arrulhos de um recém-nascido. Lourenço era uma figura constante, embora ainda desajeitada, ao redor do bebê. Ele passava horas observando Antônio dormir, o fascínio em seus olhos azuis substituindo a antiga frieza. Tentava, com uma cautela quase dolorosa, segurar o filho, e Serena via a luta interna em seu rosto, o medo de errar, a surpresa com o peso minúsculo em seus braços, a admiração pela perfeição daquela pequena vida que ele ajudara a criar. A questão do futuro de Serena ainda pairava no ar, não dita, mas presente. O contrato original previa sua partida após a entrega do herdeiro. Mas como Lourenço poderia agora olhar para aqueles olhos tão seus e simplesmente afastar a mãe da criança? Como Serena poderia sequer cogitar deixar aquele ser que era uma extensão de sua alma? Certa noite, uma semana após o nascimento de Antônio, Lourenço entrou no quarto do bebê enquanto Serena o amamentava. Ele observou a cena em silêncio por um longo momento, a expressão indecifrável. "Ele é extraordinário", Lourenço disse finalmente, a voz baixa, quase reverente. "Sim, ele é", Serena concordou, o olhar fixo no rostinho sereno de seu filho. "Serena", ele começou, e ela sentiu o coração apertar, temendo o que viria. "Sobre o nosso acordo." Ela ergueu os olhos para ele, a determinação brilhando em seu olhar. "Eu não vou a lugar nenhum, Lourenço, não sem ele." Ele a encarou, e pela primeira vez, Serena viu não o milionário calculista, nem o homem atormentado, mas algo próximo de respeito. Um leve sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. "Eu não esperava menos de você, Serena." Ele se aproximou e sentou-se na poltrona ao lado dela. "O contrato, considere-o rasgado." Serena o olhou, chocada. "O quê?" "A vida, como eu disse, é mais complexa do que qualquer papel pode prever." Ele continuou, o olhar fixo em Antônio. "Este menino, ele não é apenas um herdeiro. Ele é meu filho, e ele precisa da mãe dele." Ele fez uma pausa, como se as palavras seguintes lhe custassem um esforço enorme. "E talvez eu também precise de algo mais do que apenas um herdeiro." O silêncio que se seguiu não era mais de tensão, mas de possibilidades. Serena não sabia o que o futuro reservava para eles. A estrada à frente certamente seria cheia de desafios, de desconfianças a serem superadas, de feridas a serem curadas. Mas naquele momento, olhando para Lourenço, para a forma como ele olhava para o filho deles, ela sentiu uma faísca de esperança. "E quanto a nós, Lourenço?" ela perguntou.
a voz suave. Ele ergueu os olhos e encontrou os dela. Aquele azul profundo, agora não mais gelado, mas refletindo uma nova luz. Nós, Serena, nós temos um filho. E isso por si só é um começo. Um começo muito mais real e valioso do que qualquer acordo que o dinheiro possa comprar. Ele estendeu a mão e timidamente tocou a mãozinha de Antônio, que agarrou seu dedo com uma força surpreendente. E então seus dedos encontraram os de Serena. Um toque leve, hesitante, mas carregado de um significado que ia muito além das palavras. A mansão Albuquerque ainda era imponente, mas já não parecia uma prisão. Para Serena, começava a se transformar em um lar, um lugar onde o amor, nascido das circunstâncias mais improváveis, lutava para florescer. O caminho seria longo, mas ao olhar para os olhos azuis de seu filho, os mesmos olhos de Lourenço, ela sabia que, de alguma forma, eles encontrariam um jeito. Porque, às vezes, os milagres acontecem, e o amor, teimoso e resiliente, sempre encontra um caminho. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.